Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nessa aula, nós vamos discutir um processo muito importante que diz respeito à conectividade em grafos, que são as caminhadas aleatórias, tudo bem? Esse tipo de caminhada, como a gente diz, aleatória, serve para muitas coisas. Mesmo que a gente a princípio, ache que você vai basicamente andar de maneira totalmente randômica pelo seu grafo, e isso, quer dizer, a princípio pode parecer que não vai te levar a lugar algum, mas a gente consegue propriedades muito interessantes que têm a ver desde processos de difusão em grafos até, por exemplo, o modelo PageRank, que é esse utilizado pelo Google para detectar, né, a importância de um determinado nó na sua rede, no seu grafo. Então, caminhadas aleatórias constituem aí um ferramental matemático bastante poderoso no estudo de processos em grafos, ok? Muito bem, pessoal. Então, nós vamos começar aqui definindo qual que é a matriz de transição de estados, matriz de probabilidades de transição de um grafo G. Então, suponha que nós temos G, um grafo básico simples, com a matriz de adjacência A. Então, se a gente calcular essa matriz P, delta menos 1 vezes A é a matriz de adjacência, em que delta menos 1 é a matriz diagonal com o inverso dos graus, tá certo? O inverso do grau 1 aqui, o inverso do grau do vértice 2 na linha 2, o inverso do grau do vértice N na linha N. Se a gente multiplicar A por essa matriz delta menos 1, nós temos uma matriz P, que é conhecida como matriz de probabilidades de transição. Governa a probabilidade de você transicionar de um estado para o outro no modelo chamado cadeia de Markov, que nós vamos introduzir a seguir. Primeiro, vamos ver nesse caso aqui, ó, esse grafo simples aqui de 4 vértices, ele tem como matriz de adjacência isso aqui, tá claro? Ó. Então, nós temos aqui o 1 se liga ao 2, 3 e 4, 1, 1, 1, e assim sucessivamente a gente constrói essa matriz binária. Quanto vale o grau do vértice 1? 3. Então, em delta menos 1, no primeira linha, eu vou colocar 1 sobre 3, 1 terço. Quanto vale o grau do vértice 2? 2. Então, eu vou colocar aqui na posição 2, 2, 1 meio. O grau do vértice 3 vale 1. Então, 1 sobre 1, 1. O grau do vértice 4 vale meio. Então, aqui 1 sobre... Vale 2, desculpe, vale 2, 1 sobre 2, meio. Quando eu faço essa multiplicação, resulta nessa matriz aqui, ó. Notem, pessoal, que essa matriz aqui, ela tem algumas propriedades interessantes, como a seguinte. Primeiro, notem que ela não é simétrica. Diferentemente da matriz de adjacência, que era simétrica, essa não é mais. Então, nós não temos mais aqui a simetria. Porém, note o seguinte, a soma dos elementos de uma linha qualquer dessa matriz P dá sempre 1, tá certo? 1, 1 e 1. Então, é por isso que a gente pode interpretar essa matriz aqui como os elementos de cada linha dela, como as probabilidades de transição de estado. Então, esse 1 terço aqui, na verdade, significa o quê? A probabilidade de eu transicionar do estado V1 para o V2 é 1 terço. Do V1 para o V3 é 1 terço. Do V1 para o V4 também. Do V1 para o V2, não, do V2 para o V1 é 1 meio, né? Porque, ó, se eu estou no V2, eu só tenho duas chances para sair dele. Meio para cá e meio para cá.
Tudo bem, pessoal? Então, essa matriz P, ela é muito importante. Note que a gente pode, a partir da matriz P, ela é não simétrica, criar um diagrama de estados, que é basicamente um dígrafo, né? Então, enquanto a matriz de adjacência, ela representa um grafo não direcionado, quando eu calculo a matriz P daquela matriz de adjacência, eu posso representar como um dígrafo, tá vendo? Então, aqui notem, as arestas, elas são ponderadas. Veja, para eu sair de V1 e ir para V3, eu tenho 1/3 de chance de fazer essa transição. 1/3 de fazer essa transição V1, V3 e 1/3 de fazer essa transição V1, V4. Perfeito, pessoal? Então, notem que essa matriz P, ela pode ser vista como um diagrama de estados. A nossa ideia aqui vai ser estudar o que acontece ao longo do tempo, supondo que eu, por exemplo, vou iniciar a minha caminhada aleatória no estado V1. E aí eu vou querer saber o seguinte: qual a probabilidade de eu, sei lá, voltar para o estado V1 depois de 50 passos, 50 transições aqui, ó. Tudo bem? Então, a gente quer aqui incorporar esse elemento temporal na análise. A gente quer ver como, né, a gente pode revisitar ou visitar outros estados ao longo do tempo e calcular essas probabilidades de visitar determinados estados. Tudo bem? Veja, então, esta área de estudo aqui tem uma ligação muito direta, muito forte com processos estocásticos, não é, pessoal? Então, o nosso objetivo aqui não é, vamos dizer assim, formalizar todo o processo estocástico. Não, nós estamos aqui mais para dar uma visão baseada em grafos, tá ok? Mas a ideia é basicamente ter essa noção de que esse processo estocástico, conhecido como caminhada aleatória, é modelado por muito bem modelado por uma cadeia de Markov. Tudo bem? Então é isso. Esse vídeo introduziu a vocês aí a matriz P e eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo nós vamos então discutir um pouco mais sobre as cadeias de Markov. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado e até mais.